nós possamos ter os melhores sentimentos. Sabemos que não estamos aqui sozinhos, sem os nossos amigos mais estudiosos, estão para nos nutrir, abrindo nossas mentes para cantarmos o Espírito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia nos dai, perdoa nossas dívidas, a medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair das tentações do mundo, mas livra-nos das maus. Então, já vamos passar a palavra para a Eunice, né? Não perder tempo, né? Tempo aqui, tem que pagar ali. Pois é. Então, como o Antônio Carlos agora quer filmar, né? Que é muito importante. Então, assim, eu ia fazer uma técnica, mas eu estava conversando com a Andréia e vai se tornar difícil para ela poder. Não sei como gravar. Não, mas aí eu vou fazer uma adaptação que vai dar certo, Antônio Carlos. Então, eu vou fazer uma técnica que eu vou passando uma bola e a hora que eu bater palma, eu vou fechar os olhos para me parar na pessoa que eu quero. Aí a pessoa vai pegar e vai fazer a bola, a primeira parte da bola. E nessa primeira parte, então, vai ter uma pergunta. E ela terá que responder. Claro é que a pessoa, se ela tiver alguma dúvida, se ela falar, não, eu não sei. Aí, se alguém quiser ajudá-la, pode ajudá-la. Ou eu, que também não é que eu sei, não, como eu estudei um pouquinho, eu vou poder ajudar. Tá bom? Mas não tem preocupação de saber, nós estamos aqui é para estudar. Ninguém sabe. Nós estamos aqui estudando. Então, para ser assim, um pouco mais dinâmico, eu pensei nessa, eu não faço escolhendo quem eu quero que responda, eu vou passando, tá bom? É o tipo de batata quente, mas eu vou passar. Bem quente. Então é a história que vocês vão ter que parar para pegar só a primeira parte. Porque eu procurei com uma sequência. Caindo você leva lá, bem por favor. Então, tá bom? Você leva lá, por favor. Para a Eunice. Então, então, ó, gente, como é quando chegar na zero, por exemplo, aí ela vai passar para cá, ela não vai jogar. Ela vai passar aqui para continuar. Tá bom, Zé? Você vai responder toda hora. Não vai não, Zé. Você mostra para responder. Então, vamos lá? Vai passando. Então, agora você vai pegar uma pergunta. A primeira é isso, a avaliação, responde e vai responder. O que são fenômenos de efeitos físicos? Antes dela responder, o assunto de hoje é do Laboratório do Mundo Invisível, capítulo 8º do Livro dos Médiuns. E vai falar sobre vestuário dos espíritos, formação de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria e ação magnética curadora. Então, nós vamos, antes de responder sobre o assunto específico, nós temos que saber algumas coisas de ordem geral. Então, é isso aí. Pode responder, Rose. Então, se eu não sei explicar como que eu sei. Não, fala como você entende isso. O que são fenômenos de efeitos físicos? Alguém poderia ajudá-lo, que gostaria de responder? São os barulhos, efeitos musicais,
Fala mais alto, amor, só para não ter que falar para todo mundo. Eu falo que são os movimentos que os espíritos fazem, né? Depois da gente verificar se não é vento, se não é coisa que caiu e tudo, verificar direitinho, é um dos fenômenos, né? Eles fazem barulho, batidas, por isso que eles têm até o nome de batidores, não é? E alguém poderia responder de uma outra maneira? Posso falar? Pode, claro. Olha, estou lembrando aqui um dos oradores do Mestre Kardec escreveu no livro de amor. Os fenômenos de efeito físico são aqueles que afetam os nossos sentidos, os 5 sentidos: visão, ou a gente vê, ou a gente pega, ouve. Isso. E então, é a ação de quem? Quem é que faz isso? É a ação dos espíritos, né? Sobre os nossos 5 sentidos, como ele disse. E é uma ação que os espíritos têm sobre os fluidos. Eles, para produzir esses fenômenos, né, de efeito físico, é uma ação sobre os fluidos. E aí, através dessa ação, eles podem movimentar ou modificar as coisas, né, no campo da matéria, como ele disse. Por isso que fala que é dos 5 sentidos, porque ele age no campo da matéria, né? Por isso que é bom ir nas palestras. Isso mesmo. Na palestra. Você tem que saber responder. Porque eles estudam muito, né? E outro jeito também de saber é ler os livros, né? O livro dos médicos. Né? E principalmente nós que estamos aqui trabalhando na reunião mediúnica, isso é básico. Né? Embora esses fenômenos de efeitos físicos não são assim, eles são raros. Não acontece nas reuniões de ordinárias. Isso aí acontece raramente. Né? Então vamos continuar. Então agora, alguma dúvida? Esse fenômeno, eles poderiam acontecer assim. O espírito só usaria o fluido do médium ou ele também vai dispor desse fluido? Olha, nós vamos responder isso. Se até o final você não ficar satisfeito, você torne a fazer essa pergunta. Porque na sequência eu tenho certeza que vai ser respondido. Tá bom? Então a Rose agora, É seu dinheiro de volta. então vamos lá. De onde os espíritos retiram o material utilizado para os fenômenos de efeitos físicos? De onde eles retiram o material? Quem pode me ajudar? Isso pode ser apresentado. Isso. Sérgio respondeu. Gente, então, olha, de onde os espíritos retiram o material utilizado para os fenômenos de efeitos físicos? Do fluido cósmico universal. O que é isso? É a matéria elementar. E é onde todos nós, com exceção do espírito, tudo está mergulhado nesse fluido cósmico universal. Tudo, com exceção do espírito. Né? É de lá, então, que os espíritos retiram o material para produzir esse espírito. Só mais uma perguntinha. Essa perguntinha retira do fluido cósmico universal. Mas também dos médios ou só de Então, presta atenção, você está perguntando onde duas os... situações. Aqui, ó, onde os espíritos retiram. E os médios, eles têm os fluidos dele. Também é o fluido material, né? E age, o que eles vão agir depois, você vai ver que ele não age sozinho. Existe o fluido do médium, o fluido do ambiente, que é por isso que retira do ambiente, e também do espírito, dos 3. Do ambiente, isso, os 3 estão relacionados. Marleninha e Antônio Carlos, quando eu não souber e tiver alguma coisa incompleta, por favor.
Então, tudo certo? Quando, André? Se tiver um espírito querendo mostrar, querendo fazer uma coisa, se não tiver um médium ali que proporciona essas energias, não acontece. Mesmo que ele queira, não acontece. Nós vamos ver isso também. Não pode adiantar, né? Não pode adiantar, não sei, né? Não, mas está ótimo. Então vamos continuar agora, você continua passando. Pode continuar? Só A pergunta: o que é o médium de efeitos físicos? O médium de efeitos físicos é aquele que participa, que doa diretamente seus fluidos para que aconteçam os fenômenos de efeito físico. Isso. Ele tem essa capacidade. E como chama esse fluido que o médium doa para o ser vital? E ele tem um nome, não é? Ele tem um nome também, esse fluido, não é? Que o Charles Richer deu um nome próprio, um nome assim, próprio para esse tipo de fluido que emana do médium. O Charles Richer deu um nome para esse fluido que o médium doa, no caso dos efeitos físicos. Ectoplasma. Não é? Não é ectoplasma? Ectoplasma é um tipo de fluido também, né? Isso. Então, assim, no geral é fluido vital. É mais usada a materialização, né, Nisso? Eu acho que outros. Não sei se é para todos os efeitos físicos, não sei. Mas eu também, ele fala assim que... Eu sei que, por exemplo, a tratamento, assim, acho que usa mais esse ectoplasma. Porque ele fala assim, é um médico que tem a capacidade de emanar um fluido especial animalizado, o ectoplasma. Então, mas é desse cara, é fluido vital mesmo. Apenas o Charles Richer deu o nome de ectoplasma. Né? E como a Helena falou, o ectoplasma ele é usado muito na materialização. Porque aí expande o perfil, né? Então, um processo diferente. E agora, gente, o que é muito importante é que sem ele, como a senhora começou falando naquela hora, sem ele, o espírito não consegue agir sobre a matéria. Não tem jeito do espírito agir sobre a matéria sem o médium, sem esse ectoplasma, sem essa substância, sem esse fluido vital. Esse fluido animalizado ele é necessário para que haja, né, esse efeito físico. Às vezes usa até a expressão princípio material. O interessante fala assim, que quando Jesus ele ia realizar essas curas, outros efeitos materiais, ele levava consigo Pedro, Tiago e João, que eram os médicos efeitos físicos. Agora até eu questionei para duas perguntas, duas pessoas quando eu estava estudando. Mas Jesus precisava disso? Até Jesus precisava levar uma pessoa, Aí as pessoas que eu perguntei, a Maria e o outro cara podem me ajudar também. Elas falaram, olha, Jesus não precisaria de levar as pessoas. Mas às vezes ele precisa de espírito, precisa de um fluido desencarnado, mais grosseiro. Então, mas a pessoa que eu perguntei falou assim, que Jesus poderia, ele, usar esses fluidos, sem levar João, ele poderia tê-los também. Não é? Mas ele levava, porque eles eram médiums de efeitos físicos. Tanto Pedro, para dar serviço. E para dar serviço, para mostrar também, além do trabalho, o que eles poderiam fazer. Porque ele falou para os discípulos, o que eu posso fazer, vocês também podem. Não é? Então foi nesse sentido que a pessoa também, quando eu perguntei, ela me falou isso. Para mostrar essa lei que existe, né? E essa possibilidade deles trabalharem. Então,
Eles eram, o que a gente tem que saber, que eu não sabia, foi bom estudar, que eu vi isso, fiquei me questionando, que Pedro, Tiago e João eram médicos de efeitos físicos. Foi por isso que Jesus levou ele até o monte, né? Para uma seguração, né? Então, porque eles poderiam doar esse material para Jesus. E foi tão perfeita a visão deles que eles queriam fazer as barracas certinho para cada um deles. Nós vamos fazer uma para o Senhor, nós vamos fazer uma para Moisés e uma para Elias. Vamos ficar aqui mesmo. Né? Eles acharam bom. Tá? Jesus falou, não, vamos descer porque nós temos serviço lá embaixo. Alguma dúvida, gente? Se nós vamos estudar mais. Então vamos agora continuar. Então vamos ficar com a boca. Ficaram na mão certa. Porque já estou muito para ajudar. O que é a materialização? Aí já está bem respondido, né? Mas ficar físico, é um ser, uma pessoa, um objeto qualquer, para todo mundo ver. E não é uma vivência, é visível para todos que estão ali. A materialização se torna visível. Mas a definição de materialização é que é um fenômeno, né? Ele é um fenômeno pelo qual os espíritos constroem algo, eles formam algo material, tangível, né? Kardec gostava de usar o termo tangível, né? Então, desde uma substância, um objeto ou até corpo humano, na materialização se faz. Raríssimo, né, também. Raríssimo, porque eu estava estudando e falo assim que despende muita energia do médium e é um fenômeno muito raro, mas que acontece, né? E durante esse fenômeno de materialização, imita esses corpos que são formados, ele imita os nossos, os terrestres. Mas se for colocado no laboratório para análise, a estrutura dele é diferente do que ele ser, né? Porque o material é diferente. E eu achei interessante também que fala assim, se ele, por exemplo, numa materialização, se materializa uma fruta, aí você dá essa fruta para uma pessoa e ela vai se alimentar, ela vai se sentir saciada. Porque é uma substância. Mas momentaneamente. Né? Logo já vai ficar com fome. Logo ela vai ficar com fome, porque é fluido. É fluido. Não é? Algumas dúvidas, gente? Então vamos para frente. Naquela palestra da Sueli Schubert, ela falou da materialização, ela recebeu uma flor, né? E ela levou para a casa dela. E não lembro se ela falou que permaneceu muito tempo, mas era uma flor perfeita. Mas deve ter permanecido, se fosse. Isso que eu ia falar, porque geralmente quando você foi permanece, transporte. é transporte. Nós vamos Então, porque ela levou essa flor para casa, então foi transporte. Dizem que estudando, fala assim que eu estava estudando e fala isso, que quando acontece de permanecer no nosso plano por muito tempo, geralmente vai ser transporte. A mediunidade de transporte. Porque a materialização, ela naquele momento desaparece. Eu vou explicar por que também que acontece isso. Tem uma pergunta relativa também. Então vamos passar? Segurou, né? Segurou. Vou dar para rua de novo. Aí agora, mais ou menos, eu falar agora. Por que a materialização não costuma ser duradoura? Aí, por isso que eu quis lembrar muito.
Já foi com medo. Deixa a Cristina falar. Imagina uma materialização tipo de uma fumaça, né? Fumaça bem, de repente ela. Então, mas por que ela não pode ser? Por que ela não é duradoura? Mas o que acontece com esses fluidos? Por que não pode ser? Por que não é duradouro? É por causa dos fluidos. Não é tão densa que aquilo, né? Mas sabe por quê? É porque esses fluidos têm que voltar à sua origem. Para o médio, para o fluido universal. Então, esses fluidos... Pegou emprestado. Isso, ele pegou, isso mesmo. Pegou emprestado. Tem que ser devolvido. É por isso que fala... Fala até em inglês, né? Por isso é que fala que quando ele é duradouro, quando ele permanece no nosso plano, é mais provável que seja um transporte. Agora, eu até pus aqui, Marlene, porque eu queria discutir com vocês isso. E o Saibaba? Porque o Saibaba... Nós falamos sobre isso. O Saibaba, ele dava objetos, relógio, e as pessoas dizem que... Vendiam, né? Levavam. Ele não... Será que ele usava um transporte? Mas não sei. O que eu sei disso é que se dura é porque tirou de algum lugar. Então... Não foi uma formação. É porque isso, a Marlene falou a palavra exata. Na materialização, existe formação, não existe criação. Então é diferente. Criar é uma coisa, formar é outra. Então, porque criar, aí a matéria está lá. Agora ele formou, ele usou emprestado uma matéria, um fluido, que tem que ser retornado. Então eu até pus aqui Saibaba com uma divulgação, porque quando eu assisti, eu assisti aquilo, mas então eu não lembro se ele explicava. Então, eu não sei se ele explicou, eu não lembro disso. Eu sei que ele falou que dava relógio, dava materiais de, sim, pessoais. Que o Divaldo presenciou, ele dando relógio. E a mulher que chegou, quem contou também a série, sabe? Que a mulher recebeu o relógio. Chegou na casa dela, tá com o relógio, ainda permaneceu com ele. Mas ninguém falou também que não era transporte, né, Marlene? Ninguém falou que não era transporte. Está perguntando por que é Saibaba, isso é piada. Não, Saibaba é cargo da potência. É da Índia, né? É da Índia, é um médium maravilhoso. E um médium assim tinha. Ele fazia esse fenômeno de efeitos físicos, assim, uma plateia onde tinha milhares de pessoas, ele ia passando e a pessoa lhe perguntava: o que você quer de presente? A pessoa falava, ele materializava na mão. Ou ele transportava, ele materializava. Eu acho que era mais materialização, mas o povo não veio dar notícia que estava com os objetos, não. Então. Porque senão ele tinha que retirar de algum lugar. Porque senão ele ia contra a lei. Assim, não é? Eles não têm maneira de cumprir a lei também, né? Era livre a impressionar, podia até chegar em casa e então, pensa, ouviu falar que ele vendeu? Não é esse Saibaba que, para ajudar alguém, ele dava um relógio para a pessoa vender para. Não lembro, eu assisti a vida do Divaldo. Vendeu. Até eu lembro do Divaldo porque ele não quis de nada de matéria, de muitas coisas. Né? Então isso aí a gente vai ficar numa dúvida que eu não sei. E esse fenômeno de transporte, por exemplo, se ele tira, tem a condições de tirar um veículo do lugar, eu sou curiosa nesse aspecto. Aí fica, naquele lugar fica faltando aquela mercadoria. Por isso que eu acho que o Saibaba não tirar. Porque senão. Quando a gente vê como eles falam que eles acho que era a formação do objeto mesmo. As pessoas mostravam ali. Porque o Divaldo usava o termo materializar. Ele falava materializar.
O Divaldo não falava. Claro, Transportar fumaça. Então eu acho que essa materialização, com o tempo, ia voltar. Só naquele momento. Podia ser que não fosse 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Podia ser mais duradouro. Dependendo, porque depende do quê? Da quantidade de fluido. Né, Marlene? Porque depende também da quantidade Então, de às vezes fluido. sai aquele monte de joias, colares. Se fosse transporte, ele deveria estar tirando de onde? Então. Esse homem virou joia. Isso não dá certo. Eu acho que era para impressionar os sentidos ali. O feito E como ele tinha um poder muito grande de manipular o fluido, ele a quantidade de fluidos era grande. Então era mais duradouro. Eu acredito que seja assim. Pela lógica, eu estou indo pela lógica. Os espíritos faziam o objeto e já põe na mão dele. Mas aí era uma televisão. Que aí usava, né? Mas isso aí a gente pode, até eu posso pegar minha filha e olhar direitinho, né? Vamos assim, Pensar. vamos pesquisar, Isso, se a gente acha uma explicação. Eu vou ver se eu tenho condição de pegar aqui. Dentro da doutrina, por enquanto, o que nós sabemos é transporte e essas materializações. Que não são objetos. Isso. Vamos ficar nisso, já está muito bom, né? Eu vou ter que então vamos lá agora, tá bom? Agora vamos continuar. Ó, mas Gente, tá falta essa família voando. Como o espírito produz os efeitos físicos? Então, isso nós até respondemos, o André perguntou. Agora, tá vendo, André? Ia chegar a resposta. Como que o espírito produz os efeitos físicos? Porque quem produz é o espírito. Como é que ele produz? Utilizando os médios. Utilizando os Faz médios. barulho para demonstrar o que ele quer aparecer, o que ele quer fazer, através dos fluidos. Através do fluido médio, só do médio. Isso. Ele combina, né? Os seus fluidos com os fluidos do médio e também com os fluidos do ambiente. Porque existem os fluidos espirituais, existem os materiais, aqui o nosso ambiente aqui, né? E o do médio. Certo? Alguma dúvida? Então vamos continuar. Tá fechando o Não estou olhando não estou fechando, eu não estou olhando não. Fica pouquinho. Esses fenômenos são produzidos pelos espíritos superiores? Só pelo, ficou faltando só, viu? Só pelo espírito superior, certo? Não. Não, o que mais? Os espíritos. Lembra do começo da doutrina? Todos os espíritos, ou médiums, né? Aqui fala, são produzidos só pelos espíritos superiores, porque não. Então, tem os espíritos, outros tipos de espíritos que também podem produzir, é isso? Aqui está pelos espíritos superiores. Então, só os espíritos superiores ou os medianos, os inferiores também podem? Podem. Podem, né? Inclusive, Aliás, até mais os isso que eu ia falar, inclusive os medianos são os que mais se prestam a esse serviço. Claro, porque os medianos e os inferiores também. Mas assim, vamos falar na mediunidade de efeito físico positivo, os
os inferiores, no caso dos santos, usam também. Mas os medianos, eles se prestam mais a esse tipo de fenômeno, porque principalmente esses espíritos que estão mais próximos da nossa esfera terrestre, né? Mas eles são dirigidos, supervisionados por um espírito superior. Eles não fazem a bel prazer, né? Eles estão dirigidos e supervisionados pelos espíritos superiores que controlam a sua atuação. E é claro, agora os mais elevados, eles plasmam de verdade, né? No caso de Jesus e outros espíritos superiores, aí eles já têm liberdade de ação e plasmam coisas maravilhosas, né? Isso. Agora, então, oi, pois não. O Olipinho fez uma colocação aqui muito boa, eu gostaria que... Não fala. Os espíritos grosseiros, eles às vezes produzem esse efeito aí com mais facilidade do que os... Eles vão pelo instinto, né? Eles produzem movimentos pelo instinto. E é até inconsciente às vezes, né? Por causa de objeto, de animal. Para amedrontar alguém. Porque às vezes eles não tomam conhecimento que eles podem fazer isso. Então, não é? Eles não tomam às vezes conhecimento que eles têm esse poder de fazer isso. E quando eles se veem com isso, eles podem até tentar fazer algo que prejudica alguém, né? Mas também tem a misericórdia de Deus que não deixa também eles fazerem, mesmo os inferiores, fazerem o que querem, não, né? Sempre tem a supervisão. Tem um exemplo que às vezes todos nós assistiu, né? Aquele filme Ghost, né? Aquele rapaz que ficava lá, aquele espírito que ficava ali nos trem ali, então ele tomava conta daquela área ali. Então ele pegava e ele tinha essa condição e ensinou o rapaz como fazia. Atravessar a impossibilidade da matéria, mostrou para ele como fazia, né? Movimentar a matéria, né? Com as latinhas, pegava e fazia latinha. É isso mesmo. Mas uma coisa a gente não pode esquecer, sempre tem supervisão. Mesmo quando se trata desses espíritos brincalhões, vamos falar em teatro perversos, né? Que são os espíritos sofredores, eles também são supervisionados, eles não fazem a bel prazer. E outra coisa, eles fazem, quando eles fazem alguma coisa, é porque alguém está ligado a eles. É questão de afinidade, porque o orador também falou, né? Nenhum espírito faz mal para o outro se ele não estiver na sintonia dele. A nossa sintonia que é muito importante, né? Que nos vai ligar nesses ações, né? Quem nos dá a liberdade, né? Quem dá a liberdade para eles somos nós. Isso, somos nós mesmos. Então, gente, alguma dúvida até aqui? Agora, então nós vamos começar a responder mesmo o específico do nosso capítulo, né? Então vamos lá. Mas é rapidinho, está acabando já, viu? Vamos continuar. Pode passar? Pode. Eu vou olhar. Eu vou concentrar o que eu quero responder. Pronto. Aberto. Sexta-feira, primeira vez. Como os espíritos conseguem plasmar suas roupas ou objetos tangíveis? Então, nós já até respondemos, mas como faz parte agora? Como não está especificamente nas vestes, né? Como que ele consegue plasmar as suas roupas ou objetos tangíveis que aparecem? Às vezes a gente tem a comunicação qualificada com tal coisa, né? A mão. É a captação de energia mesmo. Como? A captação, a capacidade que ele tem de captar energia dos espíritos. Isso ajuda sobre os mundos espirituais. E eu ia falar uma coisa, tem uma pergunta para falar. O que acontece, por exemplo, a gente tem essas roupas maravilhosas dos espíritos medianos, superiores principalmente, né?
Então, por quê? Eles trabalham de uma maneira melhor. Mas nem todos os espíritos conseguem isso. Mas vai ter uma pergunta específica, por isso que eu não vou responder. Pode ir. Do que depende a manipulação dos fluidos? Isso. Do que depende? Para que o espírito possa manipular os fluidos, depende do quê? Depende da vontade dos médios. Da vontade, também, da vontade dos médios. Dele. Seria também assim, tem uma necessidade de executar essa materialização nesse momento, depende. O que depende? Depende da vontade do espírito. Se Se ele tiver necessidade, mas ele tiver vontade. E depende também, André, do pensamento. Porque o pensamento é que faz o movimento também dos fluidos. Porque ele age sobre o pensamento. Isso. E a permissão de Deus, né? Sempre, né, Antônio Carlos? Aí, por isso que eu falo que a gente não precisa pensar que vai acontecer coisas miraculosas sem necessidade, sem um objetivo. E também, assim, igual a senhora está falando, depende da necessidade, necessita, ou também para brincar com alguém. Sua necessidade. Mas aí, mesmo para brincar, não vai precisar do pensamento, vai precisar da vontade. Então, a pergunta específica, do que depende? Do pensamento e da vontade. Certo? Isso que eu queria falar agora. Então, os espíritos superiores, eles fazem produções superiores, maravilhosas. E os inferiores? No caso, por exemplo, as produções deles são automáticas e às vezes eles agem pelo instinto. Então, por exemplo, um espírito inferior se desencarnou numa morte muito brusca, num acidente ou uma coisa. Ele se vê ensanguentado. Então ele plasma uma roupa esfarrapada e ensanguentada. Porque é o que ele sente. É o pensamento dele. Porque ele ainda não percebeu às vezes que desencarnou, muitas vezes ele não percebeu. E ele se vê assim, naquela hora do acidente, ou na hora que ele foi assassinado, ele se vê ensanguentado. Então ele plasma a roupa dele ensanguentada. E outros plasmam roupas esfarrapadas. Naquele filme mesmo, no Nosso Lar, a gente vê muitos andando com roupas sujas, esfarrapadas. Por quê? Porque eles plasmam de acordo com o que ele sente, de acordo com a sua vontade, com o seu pensamento. Engraçado, você falando isso, eu me lembrei dessa doença, anorexia aí, que às vezes a pessoa se olha no espelho e se vê gorda, ela tá magérrima. Globia. E não adianta falar, não sei, você não tá magrinha, não, você não tá gorda, não. Deve ser mais ou menos assim. Então o espírito se vê assim, pensa assim, quer assim, ele se inflama daquele jeito. E ele não teria necessidade. Daí a importância, né, Antônio Carlos, das reuniões mediúnicas, para esclarecer esses espíritos. Porque quando eles chegam até nós falando que estão ensanguentados, é hora da gente falar, conversar com eles, falar que agora depende da vontade deles se sentir diferente, que ele pode. Aí isso, né? Os espíritos também em forma de animais. Esse aí é quase mais sempre, ele é induzido. Aí tem um outro espírito que começa a se animar e ele acredita naquilo. Aí existe, o doutor que ele está falando, uma espécie de hipnose. De outro espírito que dirige, que nós sabemos que tem dirigente desses espíritos também. Aí ele se põe como assim mesmo. Animais. Tem um nome zoológico. Isso, zoológico. Nesse caso, os espíritos das pessoas que são acidentadas, né, e no plano espiritual, eles ficam como um acidente por falta de conhecimento.
Não tem conhecimento nem de desencarnar. Não tem. Tem relatos no livro de André Luiz que aqueles pessoal que estava na guerra, né? Estava guerreando, então eles davam os tiros, davam tiro. Uma hora ele recebeu um tiro e caiu o corpo dele, o espírito dele já levantou ali, já pegou a arma de novo e saiu também. Eles vivem assim, né? São perturbações, né? O livro, inclusive, fala que são vontades fracas e perturbadoras. Porque eles não estão ainda. É por isso que eu falei da importância da reunião mediúnica. É isso aí, para esclarecer, né? Então, mais que nós temos que estudar mesmo, para que a gente possa auxiliar quando vem esse tipo de espírito, né? Mas isso é materialização também ou é aparição? Não. Nem materialização, nem aparição. É porque nós estamos estudando como os espíritos plasmam sua roupa. Então ele não está materializando nada. Ele está vivendo lá no plano espiritual. De lá mesmo, do fluido cósmico universal, ele consegue retirar esses fluidos para fazer sua roupa. Mas isso, nos inferiores, fala que é uma coisa tão assim, como que fala? Instinto, obedece ao instinto. Viu? Não é materialização. Não é materialização. Não, porque ele não vai estar encarnado. É como ele se vê lá no plano espiritual. Entendeu? A gente fica sentindo no momento que ele passa. Ele não é materialização. Não. Ele passa. Não. Então, Ele passa porque ele está sentindo. Ele viveu. É porque esse assunto chegou na resposta que depende do pensamento e da vontade. Mas é por isso que eu acreditei no final. Não, ele não está nem preocupado, ninguém vai materializar a forma dele esfarrapado. É como ele se vê, como espírito. Vamos continuar? Vamos passando a hora já. Agora nós vamos passar para o último item, que é da cura de curação fluídica. É possível curar curação fluídica? Sim, é possível. Como se dá? Como que você explicaria assim? É possível, tá certinho? E por quê? O que acontece para ter essa curação fluídica? Bom, água fluida, pelas águas fluídas. A água fluidificada, ela também ajuda na aromação, também. A fácil, a fluidificada, são curas, né? Curação fluídica. Mas, por que acontece isso? Por que acontece essa cura fluídica, curação fluídica? Bom, essa cura, gente, eu li isso aqui, bem, eu estou fazendo um estudo até disso aqui lá, mas me deu um branco agora, né? Olha, o nosso perispírito é matéria, não é? É uma matéria diferente. O nosso corpo é matéria. Tudo são formados de fluidos. Nós estamos falando que tudo é retirado do fluido cósmico universal. Tanto a matéria do perispírito como a matéria do corpo é retirada do fluido cósmico universal. E são fluidos. A nossa matéria, embora seja uma matéria pesada, são fluidos. Então, o que vai acontecer? Embora estejam em estados diferentes, o espírito age sobre os fluidos. E aí, o que acontece? Influi sobre o perispírito. O espírito age sobre os fluidos. Aí age sobre o perispírito. E o perispírito vai agir sobre o corpo mais denso, que é o corpo que é a matéria. Ele até compara, da mesma maneira que nós podemos modificar as propriedades da água, fazendo a água fluidificar, nós também, com a nossa vontade, podemos atuar sobre os fluidos do organismo. E efetuar também
Mudanças, transmutação. Porque a transformação, né? Pode haver transformação, pode haver modificação. Se a gente está orando, transmitindo bons pensamentos, vai dar amigos. Mas se a gente transmitir raiva, aí vai dar dor. Cria enzimas, né? Cria coisas perturbadoras da moléstia. Tanto eles falam que o ódio, ele dá uma doença. Por quê? Tamanha a força do ódio dos fluidos pesados que vai lançar no nosso organismo. Né? E calma lá. Estou preocupado que eu estou passando a aula. Tá? Então vamos agora, mas já foi. Aí, nossa! Do que depende esse poder curativo? Então, agora, do que depende, agora falando do médium, do espírito, do que depende esse poder curativo? Aqui vai se relacionar mais com o médium. Merecimento. Não, aí por que acontece a cura? O merecimento. Eu falo assim, do que depende esse poder? Assim, como que o médium? O que o médium? Depende da vontade, né? Da vontade dele doar, de doação. Isso, a vontade de doar o melhor possível. Por isso que a gente tem que pedir mesmo. Para que a gente canalize as nossas energias nos benefícios. Isso, para que haja essa, né? Então a primeira coisa é isso, é a pureza dos fluidos. E depois a energia, você respondeu os dois juntos, a energia da vontade, né? Porque, e depois, nós falamos que ele produz por vontade, o que mais? Pensamento. Ação do pensamento, né? Então são 3 fatores importantíssimos. A pureza dos fluidos produzidos, que vai depender da nossa qualidade moral, e pureza de intenção. E a energia da vontade, que é o desejo ardente de ajudar. Por isso que nós podemos ajudar. Jesus disse, vós sois deuses. E ainda disse aos seus discípulos, o que eu faço, vós também podeis fazer. Então nós também podemos fazer. Somos espíritos imperfeitos? Somos. Mas se nós tivermos uma vontade firme, um pensamento firme, nós teremos condições de ajudar muito. Não vamos fazer, talvez, as curas tão grandes como Jesus fez, mas nós podemos ajudar muito a aliviar a dor. Quando eu participei do primeiro passo magnético quando eu estava ensinando, né? Eu fiquei assim, encantada de saber que a gente mesmo pode curar a gente, transmitir paz para a gente mesmo. Mas é o primeiro princípio. Aí eu tinha um problema sério no joelho, assim, foi uma coisa muito interessante. Às vezes estava doendo, assim, gente, mas me incomodava. Eu comecei a aplicar o passo no meu joelho, eu sentia que esquentava, parecia que meu joelho estava frio, né? Eu sentia que esquentava e eu conversava com o meu joelho, incrível, não tem dor no joelho mais. Eu fiz isso umas 5 vezes. Assim, eu estava assim, num lugar assim, mais escondidinho, porque eu sou baixinha ficando doida, né? Conversando com a gente mesmo. Eu conversava com o meu joelho, falava para ele sarar, que eu precisava dele para me caminhar e tal. Eu não tenho como no joelho mais. Eu acho que eu mesmo transmiti essa energia para aquele lugar que estava Então, esse Não, é isso que eu ia perguntar. O médico pode passar com a ação do pensamento, da vontade, e o paciente tem que estar receptivo. É igual no passe, né? O médium está doando o melhor que ele fazendo as melhores doações, o espírito também. E ele não está receptivo. Ele não está nem se ligando, nem ao médium, nem ao espírito. Como é que ele vai receber? É a mesma coisa, você vai ao médico, ele te dá o remédio, você não toma, você vai sarar. Então, nós temos que fazer a nossa parte, né? Pode falar.
Aí, esse médico que realiza esse tipo de trabalho, essa ajuda nessa cura, ele poderia ser um médico comum, ou tem como ele desenvolver até chegar nesse ponto aí. Ele teria que ter uma melhora moral mesmo. Ele pode melhorar isso. Só que a mediunidade de cura não se desenvolve nem se aprende. Ela é espontânea. Já é um tipo de mediunidade, né? Aqui. Nós vamos falar isso também, mas o André sempre pergunta na frente, mas é muito bom. É sinal que ele está seguindo o pensamento e que ele está bem coeso com a matéria. Muito bom, viu, André? Mas o médico curador é diferente do fascista. Já nasce Ele já é espontâneo. Porque o médico fascista, todos que têm boa vontade, que têm vontade de doar o melhor de si, pode ser um fascista. Agora, o médico de cura é mais raro e é mais específico. E é espontâneo, não desenvolve, não. Viu? Nós vamos aprender a dar passe, como que a gente aprende no Coelho, como que dá passe, como que a gente vai fazer para vibrar melhor, tudo isso nós aprendemos. Agora, o médium de cura já é uma coisa dele, espontânea mesmo. Já nasce com isso. Viu? Então, alguma dúvida mais? Então vamos para onde está? Pronto. Mas eu não faço que Marquinhos falar que responder tranquilo. É que aquela hora eu não queria cuidar de você, meu conhecimento era tão grande. Claro que é. Tem que dar uma oportunidade para você. É mesmo, com certeza. A necessidade de se usar instrumentos na cura por ação fluídica, muito fácil, né? Há necessidade de usar instrumento? Há necessidade de se usar instrumentos na cura por ação fluídica? Não, eu acredito muito na lição da vontade, né? De um em doar e o outro de receber. Não tem necessidade nenhuma. Nós estamos falando em fluido, em vontade. Não tem que ser nada material, não tem que abrir, não tem que Até a propósito disso, só para ilustrar, né? A revista Veja falou uma reportagem muito interessante sobre isso, porque o João Berbel foi até o hospital que estava sendo tratado no Janequine. Depois a Folha, na outra semana, ela lançou uma reportagem, mas aí ela fez várias entrevistas. Inclusive a AME, que é a Associação Médica Espírita, se posicionou a respeito disso. Não há necessidade de instrumentos, senão isso no espiritismo e tal, certinho. Agora, nós não temos que julgar, porque ele deve ter os objetivos. Não, ele deu essa resposta, que perguntaram para ele. Ele disse que é para a pessoa acreditar. Porque senão a pessoa não acredita. É porque não são espíritas que vão lá, né, gente? A maioria não são espíritas, também vão. Não, ele não usa, ele não corta, mas ele usa curativo. Os curativos para mostrar que ele foi operado, essas coisas, né? Também isso aí serve também como um lembrete para a pessoa. Há necessidade. Quando ele visitou o Chico, ele fez uma palestra aqui, João Berbel fez uma palestra aqui uma vez, foi no grupo da segunda-feira. Ele visitou o Chico falou para ele assim, falou assim, João, você não é médico, você é médium. Então médico, o que importa? Médium não. Então daí para cá ele mudou a. Dona Anissa, não, é rapidinho. Eu posso assim comentar rapidamente como é que foi esse regime? Pode. Então aí eu cheguei lá, dei uma máquina para fazer e era de gastrite. Então foi um corte que ele fez aqui, mas não realizou o corte, entendeu? Aí você pegou um bisturi e
passou na minha barriga. Ele passa. Então eu senti que estava cortando a minha barriga, e depois eu senti que estava costurando, assim, apertando os pontos. Foi feito assim, aí depois colocou os quadrados, tudo, eu estava de moto assistindo. Aí a hora que eu fui embora, tudo quanto é bacana que eu passava, minha barriga retraía, assim, porque eu estava sentindo que tinha sido cortado minha barriga. Mas não foi cortado, entendeu? Não Talvez, cortou a barriga. então, talvez você foi indução, você foi eu preciso de isso, para tomar menos cuidado. A gente sabe de muitos casos que a pessoa vai lá e fala, eu me curei, até comprovado. Então o importante é que a pessoa precisou, teve necessidade, achou que ela deveria ir lá, a gente não tem que criticar e tem que respeitar, porque ele é nossa muito. Eu fiz 2 parcerias dentro do comparativo, que eu sei que não tem necessidade, mas em respeito. Porque também não vai mudar nada, se tirar não custa também. Uma vez me perguntaram se eu já fui lá e se eu tivesse algum problema, se eu iria lá. Então, eu respondi assim, eu particularmente, por exemplo, eu frequento o centro espírita há mais de 30 anos, vou em reuniões, eu acho que se eu tiver um problema, que for meu merecimento, que eu me cure, eu vou curar no centro espírita que eu vou. Então eu penso assim, mas eu falei assim, eu não afirmo que eu não iria. Porque tudo depende do momento que a gente vive. Às vezes a gente vai sentir necessidade de ir e não temos que criticar ninguém que vai, porque é uma coisa assim, que ele faz muita coisa boa mesmo. E ele ajuda muitas pessoas. Ele não é ele que cura, os espíritos através dele curam mesmo. Eu acho que quem vai fazer uma cirurgia espiritual tem que ter uma vibração muito positiva para alcançar merecimento. A fé é primordial. Então eu acho assim, nós não vamos discutir o caso de João Berbel, nem outros casos, a gente só fala assim, no livro dos médiuns, as orientações que a gente recebe dos espíritos, é que não precisa de um instrumento. Agora, se eu usar o instrumento, ele tem os seus motivos, e ele está ajudando, não nos cabe julgar. Oportunamente terá visto a realidade dos fatos. Eu já fui várias vezes lá, sabe? Meu pai ele vai direto lá. Um outro fato que acontece lá que eu vi na minha frente, né? Então aquela fila de pessoas com problema na coluna, curvado, custando andar, tudo. Aí ele chega atrás assim no cara assim, ó, e pega aqui assim no pescoço, levanta e passa a mão assim, que a gente escuta o barulho, assim, coluna assim, o cara fica em pé. Ele tá caindo assim, aí fica em pé, sai em pezinho. Não, nós não temos eu vi isso aí. Eu acho que eu acho que ele André, olha o que a Maria está falando, que a gente não pretensão dele. Ele é o médico curador. O que foi questionado, pela Anne, é que não é necessário usar instrumento. É só a questão do instrumento. E até o repórter pergunta isso para ele. É uma reportagem muito interessante. Saiu na Folha. O repórter falou assim para ele, mas se você não usa, por que você segura? Aí que ele deu essa resposta. Parece que ele passa o cabo, né? Deu essa resposta. Não, porque as pessoas valorizarem, não é valorizar. É muitas que pessoas se responsabilizam. Eu acho que é tipo de um símbolo. É um tipo de um símbolo. Não precisa usar, não precisa. É espiritual. Ele tem conhecimento da doutrina e eu acredito que se eu for lá fazer um estudo e passar, não precisa me buscar aqui, eu acredito que ele vai me respeitar. Mas eu acho que tem outros casos, a gente vai tem que alguma coisa para se sentir. Viu, Sueli? Eu até acho, assim, por exemplo, se um dia eu chegar aí lá e se eu precisar, eu vou, e se ele for cuidando, eu vou deixar, porque se eu vou lá, eu tenho que obedecer as regras da casa. Eu não vou querer ser diferente, eu não sou melhor nem pior. E se eu vou em busca de uma necessidade, de um objetivo para curar uma necessidade minha, então eu tenho que aceitar. Então, dona Por isso que eu estou falando assim, igual nesse caso dessa fila, desse pessoal tudo com problema na coluna, nas costas, como que ele consegue, assim, a ação dos espíritos. Dentro de poucos segundos,
Desentortaram. Eram 10 pessoas que estavam na frente. Ele- Desentortou todos e todos ficou em pé e saíram andando. André, Por isso que a Maria falou, ele é o médico curador. Com esse dom que ele tem de curar, ele tem ajuda espiritual no mundo. Ele mas você vê, né? É complicado mexer no pulmão de quem tem curvado assim, colocar um cara em pé e sai andando. Ele apenas um instrumento naquele momento. Não tem como, André, não tem dúvida. Isso aí a gente não está nem questionando. O meu marido não é espírita, ele esteve lá, teve um problema seríssimo na coluna, e ele falou assim, você vai comigo? Eu falei, olha, você quer ir? Quer? Então vamos. Ele foi, ele não teve problema mais. O médico que ele precisava operar. Então ele foi operado lá. Ele não é espírita, mas ele fez tudo direitinho, os repousos, ele fez tudo. Ele se curou, até hoje ele se curou. Então nós não estamos duvidando de nada dele. Agora só entrou o caso dele aqui porque citou, que ele usa. Privacidade, né? É, mas nós não vamos questionar isso, porque ele é um médico curador e ele usa. Né? Não tem dúvida. Vamos continuar agora. Bom, nós já respondemos essa pergunta. Bolinha, então, só porque agora é a sua pergunta. Qual a diferença de faculdade de cura pela ação de luta? Pronto. Agora, essa pergunta, ele vai fazer a pergunta, mas ela já foi respondida. Nós vamos poder. Não tem mais, então. Tem mais uma. Mas essa que vai ser agora não vai responder. Qual a diferença entre a faculdade de cura pela ação fluídica e a mediunidade de cura? Então, nós já respondemos. Ação fluídica, qualquer pessoa movida de boa vontade, pensamentos puros, ele pode curar, ele pode, através do passe, orações, às vezes nem é o passe. Às vezes uma oração que você faz com uma pessoa, você pode transmitir fluidos positivos para ela. Agora, a mediunidade pura, como eu disse para o André, ela é já espontânea e faz parte do médium. E é bem raro, é mais raro, né? Não é bem raro não. Eu estudei bastante médiums. Pronto. Agora, está acabando já. Só duas. Aí, Sérgio, essa não Quais os fatores espirituais que fazem uma pessoa enferma se curar? Por que a pessoa se cura? Igual o André falou, você falou. Pela fé. Pela fé. Porque não são todos que se curam, não. Não, nem Jesus curou a todos, né? Exatamente. Fé, merecimento e necessidade. Né? Quando a gente pede, a gente quer curar. E muitas vezes não consegue, né? Porque às vezes está no nosso carne. Às vezes você vai precisar daquela doença para você melhorar. Então por que você vai ser desistido dela? Agora tem uma pergunta que já acabou a bolinha, né? Tem uma? Tem uma? Nossa, então fala ali, Márcia. Pode ser mesmo. Assim, ó, eu pergunto e vocês respondem. Mediunidade. Por que mediunidade vocês precisam desse tipo de mediunidade? Para que os espíritos, então, a mediunidade dos espíritos? Eu penso que para ajudar, que a Marlene falou do meu lado, da plataforma, e também eu acho que a gente vai aumentar a nossa fé, porque vai ver isso daí, aí vai trabalhar a nossa fé. Isso vai comprovar a existência e a imortalidade do espírito, não é? E a Leobenidos fala assim também, que para nos também para nos familiarizarmos com os estados menos conhecidos da matéria, mostrando-nos que ação pode a vontade exercer sobre o empoderado. A força da vontade. Qual a ação que ela pode exercer? Né? Então, e a gente, para terminar, então a gente tem que empenhar assim, ajudar, estudar, trabalhar mesmo na mediunidade, como passista, como médium, curadores, né? E
para que a gente cure os físicos, mas principalmente o Espiritismo quer o quê? A nossa renovação, né? A nossa reforma e curar as doenças morais. Que a gente possa curar as nossas doenças. Ficou uma pergunta, gente, que não está aí não. Os magnetizadores, eles podem curar? Assim, não são espíritas, os magnetizadores podem curar? Pode, por quê? Não é manipulação de fluidos? Eles sabem manipular os fluidos. E na maioria das vezes eles não estão sozinhos. Eu acrescentei isso aqui, de verdade. Às vezes, pelo magnetismo humano, ele cura. Mas a maioria das vezes, como o Antônio Carlos falou, eles têm o respaldo do espírito, embora eles não sejam conscientes. Eles não acreditam, alguns, né? Não estão conscientes, mas existe a ação espiritual. É como a gente faz clínica, aprende clínica, eles não falam no espírito. Esses não são espíritos e tal. Até que nós aprendemos, né? E quando a gente foi aplicar aqui, assim, com algumas modificações, aí os médicos videntes começaram a ver, ficou diferente. Aí eles estão vendo, a gente não vê, mas os médicos videntes vê a ação do espírito. Porque lá a gente... Eu até ficava intrigado, como é que essa energia vai curar? Até o Kardec fala isso aí. Né? Ele fala que surgiu uma explicação que até então era inexplicável no magnetismo, que é o uso da vontade, a modificação das propriedades da matéria, né? A intervenção dos espíritos. Então, gente, como uma dúvida, agora eu agradeço a vontade de vocês, que são cada vez nós vamos aprender mais, né? Nosso grupo está muito bom, muito afinadinho. E se vocês quiserem esse livro aqui, ó, Mecanismo da Mediunidade, ele é muito bom. Nós já estudamos uma vez, vamos estudar outra vez no bloco. E aqui fala sobre os defeitos físicos de Jesus. Quais defeitos que ele fez. Só está adiantado a hora, eu não vou ler, mas vocês podem ler. É o último capítulo, chama Defeitos Físicos. Na página, não adianta a página de viu? E é muito bom. E é só o que eu tenho que trazer para vocês. Então nós queremos agradecer a igreja, agradecer a todos vocês pela presença, pela participação. E fique o convite. Amanhã às 2 horas tem outro estudo, no horário da Sueli. Domingo às 8 da manhã. E segunda-feira tem de manhã às 8 e às 8 da noite o Mário vai apresentar com o PowerPoint um trabalho que ele fez na primeira jornada, justamente sobre esse capítulo. Esse capítulo entrou na primeira jornada, que foi sobre doutrinação. Ele vai apresentar aqui? Segunda às 8 horas. E também o mês de Kardec está encerrando, viu, gente? Às 2 horas. Das 2 às 5 vai ter o seminário, amanhã, e à noite a palestra. E é lá no Pestalozzi. E nós queremos agradecer também aos nossos colaboradores que não aparecem, né? Os cameramen, o Daniel Melete, que não pôde comparecer e está representado hoje pela câmera Andréia. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Pai amantíssimo, Senhor da vida, a quem tudo devemos. Querido Mestre Jesus, irmão amado, espíritos amigos que dirigem essas atividades de estudo nesta casa, a nossa gratidão, mais uma vez, pelo encontro fraterno, pelo estudo, pelo aprendizado, que
possamos mesmo, na prática, nas reuniões mediúnicas, até no nosso dia a dia, nos lembrarmos sempre do valor do pensamento, da vontade, para que possamos viver melhor, colaborar com os espíritos que necessitam deste atendimento nas reuniões mediúnicas. E que cada vez mais esses estudos possam se fazer presente nas nossas vidas, porque através do estudo nos despertamos, mas através da prática do cristianismo, da doutrina espírita, nos libertamos. Abençoe-nos sempre, que assim seja.